Aí a gente tem o seguinte, né? Eu acho que vocês lembram que, para surpresa de ninguém, desde o começo do governo Lula, o mercado financeiro, na voz do Boletim Focus, por exemplo, né? Que é onde o mercado ele tem a voz dele, que é aquela pesquisa que sai no banco, que sai no Banco Central. Não é o Banco Central que faz, tá? Que bota aqueles dados. Ele coleta os dados do registro da opinião do mercado, de que eles fazem lá as projeções dele, diz, ó, eu acho que a inflação vai ser tal no fim do ano, acho que vai ser o câmbio tal no fim do ano, acho que isso, acho que aquilo. E a gente vê que o mercado ele tem errado bastante. Por que, que ele erra, por que, que ele não erra? A gente vai discutir isso também. E a gente mostra aqui como que foi diferente, gente, o resultado da inflação com o resultado que se mostrava no início do ano, por exemplo, no início do ano passado. Aí a gente vê aqui que o IPCA fecha 2025 com alta de 4,26, né? E fica dentro da meta, do teto da meta, né? Com 0,57 pontos abaixo do registrado em 2024, né? A inflação, aí pode alguém perguntar, mas Luan, como assim? Porque você está falando que teve 4,6% de alta e ao mesmo tempo você fala que apesar de alta foi menor do que 2024. Porque independente, parece, talvez pareça um pouco confuso, mas não é. Veja só, a inflação sempre tem inflação todo ano e ela fica fazendo preços subirem, né? Fazendo os preços subirem. Então, teve alta de 4,26%, só que ano passado, 24, comparado, carregado de todo o ano anterior, teve 4,8. Ou seja, quando vai comparar, apesar de ter subido, subiu menos do que no ano passado, entendeu? Imagino que, imagino que deu para entender essa. Mas também se não entender, você fala aí no comentário. Aliás, outra coisa além de comentar é curtir, porque é importante curtir. Você precisa curtir esse vídeo. Você precisa se inscrever nesse canal para receber notícias de economia e política, né? Economia e política. Então considere se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem tudo aí que vocês, com o passar do tempo, vocês vão apreciar comigo. Olha, apreciar foi triste, né? E considere também ser membro desse canal e fazer uma contribuição para este maravilhoso canal. Vamos aí todos crescer juntos, tá, gente? E aí a gente vai vendo uma pessoa que ninguém esperava falar bem, bem entre aspas, né? Porque não é que a Miriam Leitão, ela falou bem do governo, é que ela falou a realidade. E quando você fala a realidade sobre o governo Lula, você vai falar mais bem do que mal. Você vai falar mais bem do que mal, certo? Mas deixa eu só complementar aqui uma coisa, né? E aí, meu amigo Pedro, como é que você tá? Boa noite. Luan, em 2027 vai ter default? Os liberais falam que em 2027 vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro para energia na repartição. Não, isso daí é aquele negócio, né, cara? Olha, se você ficar uma semana sem beber água, uma semana, são 8 dias, né, que o ser humano consegue, vamos lá. Se você passar 2 semanas sem beber água, você vai morrer, certo? Aí o que é que você faz para você não morrer? É só beber a água, certo? Aí a mesma coisa que esse negócio que o pessoal fala que vai ter default, vai ter paralisação. Não, não vai, é mentira. É mentira porque o pessoal tá especulando em cima de algo que o governo é só fazer, entendeu? É só reajustar o, o, o arcabouço, entendeu? Flexibilizar as coisas. Então, não vai ser, não vai ser um ano de default. Nós vamos seguir sem esse problema. Não se preocupem com isso. Até porque se fizer um ano de default, o governo toma um impeachment, né, gente? E o governo não vai querer isso, tá?
Ainda mais a gente vem num cenário tão favorável. Ainda mais a gente vem num cenário tão favorável, por exemplo. A Emília Leitão, ela faz alguns apontamentos interessantes aqui. Alguns, obviamente, não concordo por inteiro, mas a gente vai falando. Aí fala, por exemplo, dólar, alimentos e política anti-inflacionária. Aqui ela fala de política anti-inflacionária do Banco Central, né? Garantir uma inflação no intervalo da meta. E aqui a gente pode ver, gente, ela fala muito bem aqui de que pela primeira vez no pós-pandemia o governo termina dentro da meta. Lembrando que a pandemia ela perpassou o governo Bolsonaro e não conseguiram mais atingir a meta, né? O IPCA fechou em 4,26, a meta, a banda superior é de 4,5%, né, por cento. Lembrando que como que funciona a meta? Você tem a meta de 3, 1,5 para baixo e 1,5 para cima, ou seja, você tem que estar entre 1,5 e 4,5. Aí a Miriam pega e fala, né, que a desvalorização do dólar frente ao real, ele foi fundamental também na queda dos alimentos e da política inflacionária do Banco Central. O que eu não concordo é que ela fala em surto inflacionário. Não teve um surto inflacionário, né, na minha visão. E outra coisa aqui que ela associou que a queda do dólar foi o que fez os alimentos que fez os peraí. Ah, não, não, não. Já ia imputar a ela algo que ela não disse. Perdão. Ela fala que a desvalorização, a queda nos preços, tá, tem uma vírgula aqui. Eu não tinha visto essa vírgula. Então eu concordo com ela. A desvalorização do dólar, não sejamos injustos, né? A desvalorização do dólar foi um ponto sim favorável, porque se o dólar cai, você barateia custos internos e um dos custos internos também foi o dos alimentos. Só que especificamente o que não explica a queda nos preços dos alimentos essa desvalorização do dólar. A gente tem que lembrar que o governo Lula ele fez uma política de subsídio para que os alimentos eles barateassem, tanto os de dentro quanto os de fora, para puxar o preço para baixo. E por causa dessa política especificamente, aí obviamente que o dólar ele também influenciou, mas não só, tá? O que foi fundamental foi a política para baratear, refluxo tá foda, para baratear os preços dos alimentos e, consequentemente, deu um peso na inflação, né? Porque a inflação, principalmente das pessoas mais pobres, que somos nós, né? A gente gasta muito em alimentação e essa alimentação faz com que puxe para cima a inflação como um todo, principalmente quando você vai calcular o IPC, o INPC, na verdade. E aí a Miriam pega e fala uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, que é que em março de 2025 o mercado, aqui teve um errinho, né? O mercado previa IPCA, né, inflação oficial, de 5,68. Tava quase 6, cara. Quase 6. Aí, ó, bota Boletim Focus. Facinho de achar, tá? Bota Boletim Focus no Google, dá Enter, primeiro nome aqui, Boletim Focus. Aí vocês vão aparecer o último, que foi do 5/1. Luan, como é que eu vejo de março? Aí você entra aqui, todas as publicações. E a gente vai olhar diretamente essa... Aí não tá carregando? Como é que é isso? Ah, tá. Vamos lá. Aí ela fala aqui... Só um minutinho, viu, gente? Respondo já. Só pra gente encerrar essa parte. Março. Aí a gente chega aqui e vai descendo, ó. Março. Não.
Vamos lá, vamos ver qual foi o de março, né? Vamos ver se foi esse. Aí a gente abre aqui, deixa eu ver se foi. Foi. Veja só, esse é o Boletim Focus. Essa daqui é o boletim de 7 de março de 2025. E o mercado financeiro dizia que nós teríamos uma inflação de 5,68%. 5,68%. Estávamos, segundo eles, rumando para os 6%. Estávamos rumando para os 6% de inflação. Isso é um absurdo porque quando a gente vai olhar o dado da realidade, ficou 4,26. Tá certo? Aí muita gente vai dizer, não, Luan, mas é por causa justamente da Selic e tal. Lógico que a Selic teve um peso, mas você tem que considerar todo o contexto econômico de bonança e não só pegar e justificar que foi isso, porque assim, é aquele negócio. Por exemplo, existia uma pressão nos preços dos alimentos. Aí, não foi a Selic alta que fez os alimentos caírem. Não foi. Porque não, a Selic não afeta isso. A Selic não afeta isso. O que afeta o preço dos alimentos é, em grande parte, questões de clima e o dólar. E aqui esteve atrelado a esses dois fatores. Ou seja, não foi o efeito por exemplo, da Selic que fez o dólar, ou melhor, o preço das commodities, o preço dos alimentos caírem. Foi uma política de governo, junto à queda do dólar, que já foi, eu não vou dizer natural, porque por que aconteceu isso, a gente tem algumas explicações. Então a gente vê aqui, como muito bem disse a Miriam Leitão, de que ainda fala aqui questões do dólar. Ó, os alimentos se temiam que ficassem 8 e 9% e ficou em torno de 2%, né? Mesmo subindo em dezembro, os alimentos caíram em 6 meses. Aí veja só, eles erraram também tudo em relação de como foi a política cambial. Eles erraram em tudo. Eles erraram em tudo. E aí a gente tem que lembrar que esse é o mesmo mercado dessa matéria aqui, né? Matéria clássica de 2025, que é: mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. E aqui eu reforço: mercado não é composto apenas de economistas, e os economistas que compõem o mercado não são economistas como eu, de esquerda, não são economistas tipo André Roncaglia, como Paulo Gala, como Juliane Furno, tá? Que são essas pessoas, elas não são chamadas para fazer esse tipo de análise, tá? Quem faz esse tipo de análise são os economistas liberais, estricto sensu, né? E ainda tem outro diferencial. Não são todas essas pessoas que fazem essas pesquisas aqui que são economistas. O mercado tem muito estatístico, tem muito químico, tem muito físico, tem muito matemático. Por que, Luan? Porque basta você saber fazer um modelo matemático que o cara está lhe contratando para certos tipos de trabalho, correto? Então, fiquemos aqui até esse momento com essa mensagem. O mercado, como sempre, errou tudo sobre inflação. Errou tudo. Motivações, tudo. A única coisa que o mercado acertou foi que a Selic ia ficar em 15. Por que ele aceitou? Por que ele acertou? Ora, porque é uma profecia autorrealizável, né? Você pressiona o Banco Central a colocar a taxa que você quer, porque se ele não colocar, ele sabe que há alguns mecanismos de ameaça, como eu já mostrei aqui inúmeras vezes, como é aquela matéria ameaçadora que eu já mostrei aqui, quando a Cassiana Fernandes, que é
economista-chefe da JP Morgan, que é um banco e uma gigante gestora de ativos, ela fala que mudar a meta de inflação seria um erro grave e faria o Banco Central perder credibilidade. E ela fala isso em 12 de outubro de 2025. Ou seja, há inúmeros mecanismos para você colocar o Banco Central na coleira nesse sentido. Né? E aí é uma coisa para a gente se pensar, bom, como é que se resolve isso? Aí, meu amigo, aí já é outro BO. Não sei. Não sei. Eu me encontro aqui no papel de trazer debates aqui em relação a isso, né? Pra gente entender o que é que tá por trás, vocês darem a opinião de vocês, tá? Inclusive, deem aí a opinião de vocês pra gente debater sobre isso, beleza?